O treinamento desta quinta-feira no CT Parque Gigante teve uma notícia boa e outra ruim, as duas no setor defensivo. Vitão treinou normalmente, deve ir para o jogo no sábado contra a equipe do Corinthians. Já Fernando teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha e, em função disso, preocupa visando o Clássico Grenal do dia 19 de outubro. A gente fala também a respeito da data do jogo atrasado que o Inter possui no Campeonato Brasileiro, que agora está oficializada por parte da CBF. Além disso, falaremos sobre o gasto que o Inter teve no departamento de futebol no primeiro semestre de 2024 e os valores atingiram um recorde na história do clube. Este é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento. Pela manhã, que houve no CT Parque Gigante, o Inter dando andamento à preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Penúltimo treino antes da viagem para o estado de São Paulo. E nesta atividade, uma notícia positiva. Vitão trabalhou normalmente com os demais jogadores. Ele que não havia treinado na última quarta-feira, havia ficado na academia e depois corrido em volta do gramado por uma questão de controle de carga física e um desconforto muscular também. O Vitão esteve normalmente trabalhando no CT Parque Gigante nesta quinta-feira. Portanto, deve ser uma opção para o técnico Roger Machado montar o time contra a equipe do Corinthians. Como o Inter tem poucos zagueiros à disposição, Vitão e Cleiton Sampaio formam a dupla de zaga titular do Internacional neste momento. E a presença de Vitão é uma excelente notícia. Entretanto, tem uma notícia ruim, que é o diagnóstico de uma lesão muscular na panturrilha para o volante Fernando. O volante teve este desconforto na vitória sobre a equipe do Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, passou por exames na reapresentação e teve este diagnóstico, uma lesão muscular na panturrilha, que não é uma lesão grave, é uma lesão que deve tirar o Fernando por aproximadamente 2 semanas, mas ainda assim, ele vira dúvida para o Clássico Grenal do dia 19 de outubro. O Fernando é dúvida para este confronto porque, vamos lá, se ele tiver 2 semanas de recuperação, ele volta em cima do laço para o jogo para o Clássico Grenal. E aí teria que ver questão de ritmo de jogo, questão de adaptação física, todos esses processos precisam estar com 100% de sua condição para que o Fernando possa jogar no Clássico do dia 19. Vira uma dúvida importante, porque ele não vai treinar durante a data FIFA. É uma preocupação para o Internacional. Assim como é uma preocupação, o número significativo que o Inter tem tido de lesões musculares, tá? Borré, lesão muscular fora por 2 semanas. Fernando agora tem uma lesão muscular e está fora por 2 semanas. O Rogel já havia ficado de fora nos últimos dias em função de uma lesão muscular. O Bruno Tabata está voltando agora de uma lesão muscular. É um alto número de lesões para um time que está sendo bastante exigido do ponto de vista físico e isso está preocupando, obviamente, também no bastidor. Importante que se diga, tá? Para quem vai lançar aí teoria dizendo não está lesionado o Fernando, está sendo preservado para o Clássico Grenal. Essa não cola, porque o Fernando já estava de fora da partida contra o Corinthians, em função de ter levado o 3º cartão amarelo. Então o Fernando ele já estaria fora do compromisso contra o Corinthians. Ele vira dúvida mesmo para o Clássico Grenal. E é o primeiro mistério pensando nessa partida que obviamente é importantíssima, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de Lucas Alário, um jogador que não correspondeu às expectativas e que desperta uma preocupação também no ambiente colorado, sobre os diagnósticos, o porquê que ele não conseguiu render da maneira que se esperava, o que fazer com Lucas Alário. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir porque a gente fala sobre o futuro de Lucas Alário, quais os diagnósticos internos que o Inter tem a respeito deste jogador e o que está acontecendo com ele. É problema de ambiente? É problema físico? A gente fala sobre isso nesse vídeo aqui, tá? 2 informações importantes agora. A primeira, a respeito do jogo atrasado que o Inter possui no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo. Jogo lá do início do primeiro turno, lá do início do Campeonato Brasileiro. A CBF, enfim, marcou uma data para este confronto, tá?
que é no dia 30 de outubro. A CBF esperou até o último momento para saber se não conseguia marcar esse jogo para essa data FIFA, ou para os momentos de Libertadores, de Copa do Brasil, de Libertadores da América, datas de Copa do Brasil principalmente. Só que o Flamengo não caiu fora da Copa do Brasil. Portanto, se marcou o jogo para uma data de Libertadores da América, dia 30 de outubro, 7 horas da noite, uma quarta-feira, o Inter vai enfrentar a equipe do Flamengo neste jogo que está atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Lá no fim do mês jogaram essa data, tá? Uma outra informação importante, ela é trazida pelo pessoal do Correio do Povo e corresponde ao balanço financeiro que o Inter vai divulgar do primeiro semestre de 2024. Alguns dados a gente já trouxe aqui. O Inter vai ter um déficit de 90 milhões de reais, 52 milhões de reais a mais do que o que estava previsto no orçamento do clube. E esses 52 milhões de reais são em função dos prejuízos que o Inter teve com a enchente, mas os dados dos gastos do departamento de futebol também impressionam um pouco. O Inter bateu um recorde de gastos com o departamento de futebol nesse primeiro semestre, tá? 131 milhões de reais, o que dá aí uma média de 22 aproximadamente milhões de reais gastos por mês no departamento de futebol. Ah, tá, agora a folha então é 21 milhões de reais? Não. Esse gasto envolve folha salarial, que obviamente é o maior impacto disso, está na casa aí de 15, 14 milhões de reais por mês. Gastos com viagens, logísticas, comissão técnica, gastos com base, salários de jogadores da base, salários de comissão técnica da base, dirigentes, staff, todo o gasto de departamento de futebol entra nesse bolo. 131 milhões de reais gastos no primeiro semestre. Ainda assim é um valor impactante. É o maior já gasto na história do clube neste primeiro semestre, onde o Inter investiu bastante no futebol, teve gastos extras em função da enchente, porque teve que viajar mais, teve que se deslocar mais, e tudo isso entra nesse gasto de 131 milhões de reais que vai ser divulgado pelo Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nesta sexta-feira jogos pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo, o jogo do Grêmio contra a equipe do Fortaleza. Odd do Grêmio 1.95, empate 3.4, Fortaleza está pagando 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!